Começando o Saúde Você de hoje, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Já ouviu falar num termo que se chama melasma? Principalmente se você tende a cuidar da pele, em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar. Pois é, trata-se de uma pigmentação na nossa pele que pode ocorrer na maioria dos casos por alterações hormonais, principalmente durante a gravidez ou apenas a exposição solar. É o que a gente vai conhecer a partir de agora ainda mais. A primeira gestação de Silvana foi marcada pelo surgimento do melasma. Como é esteticista, sabe que se cuidar o quanto antes faz toda a diferença. Procurou ajuda médica e passou a usar produtos no rosto para frear o problema de pele. Até hoje só consigo clarear essas manchinhas, uso ácidos, já fiz tratamento a laser, já fiz N tratamento, mas assim, quando eu estou fazendo o tratamento certinho, praticamente some. E na hora que eu paro, novamente escurece essa pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia acredita que cerca de 35% das brasileiras têm um melasma. Apenas 10% dos casos são em homens. E a gestação é um dos fatores para o aparecimento da doença. Na gravidez, evidentemente, a mulher fica muito exposta, existe uma tempestade hormonal nela, né? Então, o que é que acontece? Quando ela tem um filho e os hormônios começam a se normalizar, o melasma pode melhorar, pode desaparecer. Aí tem mulher que tem na primeira gravidez e não tem na segunda, mas geralmente quem tem na primeira, ela pode ter nas subsequentes. Como Silvana está grávida de novo, suspendeu o uso do ácido que passava no rosto para retardar o problema. Agora, nesse período de gestação, o que eu estou usando é só vitamina C, protetor solar, tendo cuidado de me expor ao sol, porque quando eu tomo qualquer solzinho, aí é que a mancha aumenta. Apesar das manchas no rosto, o melasma é um problema estético e não apresenta sintomas. Geralmente elas são assintomáticas. O que são lesões assintomáticas? Que você não tem prurido, que você não tem... Não tem. Geralmente o que incomoda são as manchas. É uma questão genética associada a uma questão pessoal. E aí, para quem sofre realmente com o melasma, acaba sendo realmente um incômodo estético, né? A gente vive numa região extremamente quente, para se tratar o melasma é um pouco complicado. Então, assim, não procurem receitas na internet, que a gente vê muitas coisas naturais. Ter cuidado realmente com o sol, aumentar o fator de proteção que você usa diariamente e procurar realmente um especialista na área para cuidar desse tipo de problema, tá certo? Olha, gente, o câncer de intestino tem a sua segunda maior incidência de casos entre homens brasileiros, tá certo? E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são previstos 41 mil novos casos no Brasil este ano. E para conversar mais sobre esse assunto e esta doença, a gente vai conversar agora com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Marcelo Rick. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. É um prazer recebê-lo aqui no Saúde Você para estar levando informação, enriquecendo a saúde de quem está em casa, viu? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, um prazer falar de um tema tão relevante, tão importante. E no mês do Março Azul, né? Exato. A prevenção e a conscientização do câncer coloretal. Para mim é um prazer. E aí um tema às vezes pouco abordado realmente, porque a gente pega, por exemplo, os 12 meses, cada mês representa uma cor e geralmente uma doença, então nada mais que nossa obrigação como comunicação levar esse tipo de informação para quem está em casa, né? Mas aí a gente escuta o termo câncer de intestino. Está ligado ao nosso sistema digestivo, então assim, é uma coisa, é uma gama, podemos dizer assim, né? De coisas, de doenças, de cânceres. Então, o que caracteriza realmente o câncer de intestino? O câncer é uma palavra que assusta, né? Então, hoje o câncer ele se tornou quase que uma palavra genérica. Na realidade, a gente quer estudar o tipo de comportamento daquele câncer. O câncer, de uma forma geral, para o melhor entendimento do telespectador, nada mais é do que o crescimento descontrolado de células do nosso organismo, células de determinado órgão. E esse crescimento descontrolado, como o próprio nome diz, ele está fora do controle do nosso DNA. As nossas células da pele, do olho, do cabelo, inúmeras outras nossas células, estão controladas o seu crescimento, a sua multiplicação pelo DNA. O câncer perde-se esse controle por alterações, mutações em alguns determinados genes, podendo-se então criar massas, os caroços, como a gente fala, né, o leigo fala, e esse caroço pode espalhar para o organismo, podendo assim comprometer a saúde do paciente, levá-lo até o óbito. A gente liga muito à parte genética, né, a parte hereditária, mas ele pode ter, pode ser de forma não hereditária? Existe o câncer de cólon, a gente
A gente coloca em conjunto câncer de cólon e câncer de reto e chama câncer cólon-retal. O câncer dos cólons é mais frequente do que o câncer do reto em si. O reto é a parte final do intestino grosso. O câncer de cólon esporádico, ele é bem mais frequente do que o câncer de cólon hereditário. Existem sim fatores hereditários, como doenças. Câncer coloretal não polipose hereditária, é um tipo de doença. Polipose adenomatosa familiar é um outro tipo de doença genética que se costuma aparecer com câncer no futuro. Pessoas que são parentes próximas, parentes de primeiro grau, de pessoas que já tiveram câncer, têm mais chance também de desenvolver câncer no decorrer da sua vida. Muito possivelmente porque estas pessoas herdou genes dessas outras pessoas que esses genes, em algum momento da sua vida, vão ser ativados e vão promover esse crescimento acelerado e descontrolado das células. Então, existe sim, realmente, uma associação muito forte genética com o câncer de colo. Mas também outras associações, como expulsão a alguns tipos de alimentos, estresse, obesidade. A obesidade, por exemplo, ela é um status de inflamação crônica no paciente. E ela é um fator de risco que a gente consegue curar, que a gente consegue diminuir. Porque se o indivíduo emagrece, ele diminui esse status de inflamação crônica no organismo. Esse status de inflamação crônica no organismo, ele faz com que muitos hormônios sejam ativados e esses hormônios favorecem a multiplicação de alguns tipos de célula, podendo esta multiplicação fugir do controle do DNA e se tornar assim um câncer. E a obesidade a gente consegue prevenir através da cirurgia bariátrica, através de outros tratamentos para a obesidade. Estilo de vida mais saudável, alimentação mais saudável. E aí a gente sempre puxando o gancho aqui no programa para realmente falar que a obesidade é sim doença, né? E leva a outros tipos de problemas, não só como a obesidade, assim como o próprio câncer de intestino. Isso. Falando sobre o câncer de intestino, a gente acaba ligando a parte digestiva de forma completa. E a gente escuta falar muito também no câncer de estômago. Tem alguma relação? Pode ter ao mesmo tempo esse câncer nos dois lugares? Pode. Você pode ter os cânceres sincrônicos, tanto o câncer de intestino e o câncer de cólon. Pode acontecer. Não é comum essa associação. Eu já operei cânceres de cólon e câncer de intestino ao mesmo tempo e cânceres diferentes. E, curiosamente, eu recentemente agora, a paciente mais jovem que eu operei, eu acho que faz uns 15 dias, uma paciente de 24 anos de idade com câncer de estômago. E um pouquinho mais, umas 3, 4 semanas atrás, uma paciente muito jovem também, de 36 anos de idade, com câncer de intestino. A gente fala assim, o câncer do tubo digestivo, se algum parente teve um câncer de estômago, a gente extrapola e fala que esta pessoa, os parentes próximos dessa pessoa, também têm uma chance um pouco maior de apresentar câncer coloretal. Não é algo cientificamente tão comprovado, mas para aumentar a eficácia do screening populacional, que é você promover exames para o paciente com a finalidade de dar o diagnóstico precoce, como colonoscopia, a gente meio que extrapola. Pessoas que têm câncer do tubo digestivo, vamos pesquisar também câncer do intestino e câncer do estômago. Mas, cientificamente, a associação é câncer de intestino com câncer de intestino, câncer de estômago com câncer de estômago. Não sei se eu me fiz entender. Então, parentes de primeiro grau de pessoas que tiveram câncer de estômago têm maior chance de ter câncer de estômago. Parentes de primeiro grau de pessoas que tiveram câncer de intestino têm maior chance de desenvolver câncer de intestino. E o que é parente de primeiro grau? A gente fala tanto isso. Por exemplo, seu irmão não é parente de primeiro grau. Seu irmão é seu parente de segundo grau. A escala de graduação parentesca, genética, ela só caminha para cima ou para baixo. Então, seus pais e seus filhos são parentes de primeiro grau. Seu irmão tem que subir para o seu pai e descer para o filho do seu pai e da sua mãe, que é seu irmão. Então, seu irmão é parente de segundo grau, mas a gente também considera o parente de segundo grau, o irmão, parente próximo. E caso esta pessoa venha a ter um câncer numa faixa etária muito precoce, por exemplo, se o paciente tem um câncer abaixo dos 50 anos de idade, é melhor que a gente faça o rastreio nos parentes próximos. Parentes de primeiro, de segundo, e a gente extrapola até o de quarto grau. Terceiro grau é tio, quarto grau são primos. Então, a gente extrapola esse rastreamento. Doutor Marcelo, pessoas que retiraram, por exemplo, pólipos quando fizeram colonoscopia, mesmo não tendo histórico familiar, deve se preocupar, assim, fazer algum tipo de investigação a mais? Deve, assim, os pólipos a gente tem que saber que tipo de pólipo foi retirado. Existem vários tipos de pólipos. Vamos falar dos pólipos mais encontrados. São os pólipos hiperplásicos, que são pólipos inflamatórios. Ele não leva ao surgimento de câncer, nem aumenta o risco de surgimento de câncer. Existem os outros pólipos adenomatosos. Esse sim, ele eleva o surgimento de câncer. Então, quem fez colonoscopia e, por um acaso, achou-se esses pólipos e foram retirados, a gente vai estudar esse pólipo.
Se esse pólipo ele já tem algumas características na célula, que a gente chama de displasia, se é uma displasia de baixo ou de alto grau. Se esse pólipo ele não tinha displasia, a gente fica um pouco mais tranquilo. A gente pode fazer o exame de rastreio um pouco mais na frente, a cada 2, 3 anos. Ah, não, era um pólipo que já tinha uma displasia. Displasia, grosseiramente falando, seria o meio caminho entre uma célula normal e uma célula cancerosa. Então, nesse meio caminho, ela passa por um estágio chamado célula displásica, que vai de baixo grau, alto grau e depois câncer. Então, se ele tem um pólipo e não tem displasia, ficamos um pouco mais tranquilos. Apesar desse pólipo sedenomatoso, a gente pode fazer o rastreio com 2, 3, 4, 5 anos, 3 anos no máximo. Ah, é um pólipo que tem displasia. A gente sugere um acompanhamento anual. E aí uma coisa interessante que quem está em casa pode estar se perguntando. Quem tem o câncer de intestino, o câncer de estômago, sempre vai ter sintomas ou ele pode ser assintomático? Era muito bom, né? Que todo câncer se apresentasse com sintomas. Via de regra, assim, de uma forma bem geral, bem grosseira, o câncer, quando vai apresentar sintomas, é que ele está no estadio um pouquinho mais avançado. O câncer ele pode se apresentar insidiosamente. Ele pode apresentar sem sintomas. O sintoma mais prevalente do câncer do intestino, vamos lembrar, o intestino é uma víscera oca, que é por onde transita o bolo fecal e o bolo alimentar. Então, se eu tenho algo que está crescendo nessa víscera oca, eu vou ter uma oclusão, uma dificuldade na passagem do bolo fecal ou bolo alimentar, e o paciente pode evoluir com sintomas de constipação, prisão de ventre, dificuldade de evacuar. Esse tumor, ele é ricamente vascularizado. Então, ele pode sangrar um pouco, romper um vaso e pode sair sangue junto com as fezes. E esse tumor, assim como na grande maioria dos tumores, ele consome muita de nossa energia, nossas proteínas, e o paciente pode emagrecer. Então, anemia, emagrecimento, sangramento visível nas fezes, a gente tem que abrir o olho e pensar em fazer um rastreio mais precoce. A partir dos 50 anos aqui no Brasil, é indicado o rastreio para todo mundo, para câncer de intestino. Nos Estados Unidos, a partir dos 45. E aí, se você não tiver o histórico, mas tem o seu histórico de vida normal com muita constipação, com muita prisão de ventre, essa pessoa deve se preocupar? Pode ser um motivo de desenvolver o câncer ou não tem nada a ver? Não, a prisão de ventre por si só, ela não é fator de risco específico para o desenvolvimento de câncer coloretal, não. Essa pessoa que tem constipação, ela deve se tratar da constipação. Atividade física, educação alimentar, muitas fibras. E a partir dos 50 anos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a partir dos 45, ela deve submeter o rastreio para o câncer coloretal, como para qualquer outra pessoa, a partir dos 45 anos. A mudança da consistência das fezes de forma regular pode ser uma forma preocupante também de Pode. ser? A mudança da consistência, a mudança do hábito. Tem pessoas que, digamos, vão ao banheiro todo dia. De repente, essa pessoa passou a ir no banheiro a cada 2, 3 dias. Houve uma mudança do hábito intestinal, uma mudança na consistência das fezes, as fezes mais finas, sangue junto com as fezes. São fatores de alerta, que deve chamar a atenção para o médico ou para o paciente procurar o seu médico, ou o cirurgião, ou o gastrologista, para que possa ser feito exames para a detecção precoce do câncer. Eu sempre falo que a nossa maior arma contra o câncer, de uma forma geral, é a detecção precoce. Se a gente leva um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, que o estilo de vida mais saudável inclui a alimentação mais saudável, e a gente faz os exames de rastreio na sua faixa etária condizente, a gente, na maioria das vezes, vamos dar o diagnóstico desse câncer numa fase bem precoce, aumentando muito a chance de cura. Eu tenho muitos pacientes operados e curados. Infelizmente, outros pacientes, a gente dá o diagnóstico numa fase muito tardia e esses pacientes não são curados. E aí, esse tipo de paciente, eu creio que o senhor, como médico dessa área e está tratando diariamente, exige muito também da parte psicológica, demais, né? demais. É todo um conjunto, não é só um trabalho individual, é sim um trabalho multidisciplinar. E aí, doutor Marcelo, a questão da faixa etária, hoje em dia, se a gente pegar um índice, homens ou mulheres, e geralmente jovens, como o senhor estava falando, que teve pacientes jovens suas, mas hoje em dia, realmente, esse índice vem aumentando, vem diminuindo, como é que está? A faixa etária mais prevalente para o diagnóstico do câncer coloretal é a partir da 4ª década, ou seja, dos 40 anos em diante. Mas a partir dos 50 que fica mais prevalente. Então, a partir dos 40 já começa-se a surgir, até porque nos Estados Unidos começa o rastreio com os 45. Mas a partir de 50 anos fica mais importante essa incidência, essa prevalência do câncer coloretal. Então, a gente tem que começar os exames de rastreio, obrigatoriamente, a partir dos 50 anos. Eu acho que o nosso diagnóstico com os pacientes mais prevalentes, mais jovens, eu acho que se deve, primeiro, ao poder diagnóstico. O exame está mais factível, está mais disponível, que seria a colonoscopia.
Então, hoje, antigamente, que para marcar um exame no SUS era muito complicado, até na rede privada era muito complicado, Sim. hoje a gente tem esse exame mais factível, mais disponível. Então, o poder diagnóstico aumentou, não só para o câncer, como para diversas outras doenças. Por exemplo, eu opero muito pâncreas também, cisto de pâncreas. A gente não tinha os exames que a gente tem hoje para dar o diagnóstico de um cisto de pâncreas. E hoje, com as ressonâncias, com os aparelhos mais modernos, com o poderio tecnológico que a gente tem hoje, a gente consegue dar o diagnóstico de uma forma mais precoce. Programas como esse aqui, muito importantes, que levam o conhecimento para a população, alertam a população, faz com que o paciente se conscientize, a população se conscientize e procure mais o médico. Historicamente, a mulher vai mais para o médico que para o homem, mas isso também está mudando, o homem está começando a procurar e a se cuidar. Então, eu acho que não só porque a incidência pode estar aumentando nos pacientes mais jovens, mas eu acho que associadamente ao poderio diagnóstico. E por que a incidência pode estar aumentando nos pacientes mais jovens? Hábitos mais deletérios, fast foods, enlatados, o sobrepeso e a obesidade cada vez maior. A obesidade é uma endemia no nosso Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, que é fator de risco para câncer. E aí o senhor falou uma coisa extremamente importante, já puxou o gancho agora novamente para a questão da obesidade. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa relação da obesidade e esse tipo de câncer. Demais, muito frequente. A obesidade, como eu falei, ela é uma doença que ela deixa o nosso organismo no status de inflamação crônica. E o câncer não combina com inflamação. Aliás, ele combina com inflamação. Ele gosta de inflamação. E esse status inflamatório crônico, ele faz com que haja a produção de diversos hormônios deletérios que ajudam ao crescimento de células. E como eu falei, o câncer é um crescimento desorganizado e descontrolado de células. Então, a obesidade é um fator de risco e é um fator prevenível e tratável, diferentemente de um fator genético, que é uma herança genética. A obesidade não. A gente consegue tratar, consegue diminuir. Então, é importante demais a prevenção e o tratamento da obesidade. Não, e sem dúvida muda a qualidade de vida. Demais. Se eu citou aí a questão da bariátrica, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu fiz a bariátrica tem 1 ano e meio, e assim, sem dúvida, minha qualidade de vida melhorou em 1000%, não tem o que se discutir. Então, realmente, eu comprei essa briga em defesa realmente da bariátrica e não deixo por nada. A questão da alimentação, né? O senhor citou aí a questão dos fast foods, é a questão dos alimentos extremamente temperados. Aí eu lembrei aqui da questão da síndrome do intestino irritável, que tem muita gente que sofre com isso, às vezes nem entende como é esse tipo de doença. E esse tipo de síndrome, doutor Marcelo, pode desenvolver o câncer? Não, não necessariamente. Os alimentos processados, ultraprocessados, enlatados, sim, esses alimentos, eles corroboram, aumentam a chance do surgimento de câncer. A síndrome do intestino irritável, ela também pode ser piorada com esses alimentos, mas não existe ainda uma comprovação científica que pode. Alguns artigos falam que sim, mas não é um consenso ainda que a síndrome do intestino irritável aumenta a chance de risco para câncer de intestino. Alguns artigos falam que sim, mas ainda não temos um consenso com isso. Apesar de que a gente sabe que alguns alimentos que irritam a mucosa intestinal, como esses processados, enlatados, ultraprocessados, eles aumentam a chance de desenvolvimento de câncer coloretal e podem piorar a síndrome do intestino irritável. Então, alguns autores acreditam que possa ser que exista uma correlação aí. Mas a medicina é tão evoluída e se evolui cada vez mais que um dia vão descobrir realmente se vai ter relação ou não, né? Doutor Marcelo, para quem está em casa, deixa suas considerações finais para as pessoas. Às vezes você está assistindo um programa como Saúde e Você, deve ter algum tipo de sintoma desse, como o senhor citou aqui, e às vezes se alerta, se atenta a coisa que você pode nem imaginar que está passando, né? Então, assim, alerta um pouco a população com a importância realmente de procurar um médico para estar fazendo esse tipo de investigação. Demais, importante demais. Olha só, pessoal, eu sempre costumo falar que o conhecimento hoje está a um braço de distância. Nunca foi tão fácil, nunca esteve tão disponível o conhecimento, a informação. Olha esse programa aqui, alertando para o câncer. Então, hoje a gente tem plataformas como Instagram, Google, diversos outros aplicativos que fazem com que o paciente ele se alerte. Agora, cuidado para não se tratar com o vizinho, não se tratar com um aplicativo. Se alerte, procure saber, mas procure o médico especialista. Qual especialista nesse assunto em questão? Gastroenterologistas, ou cirurgiões do aparelho digestivo, ou cirurgiões oncológicos. Esses sim podem te dar a melhor recomendação, se deve fazer esse exame, se não deve fazer esse exame, quando deve se fazer o exame, quando deve se fazer o rastreio para os parentes mais próximos. Hoje, pessoal, o estilo de vida saudável, o emagrecimento, a alimentação mais regrada, balanceada entre carboidratos, proteínas, verduras,
diminui a alimentação com menos radicais livres, a gente sabe que diminui e muito a incidência não apenas do câncer de intestino, mas como para diversos outros tipos de câncer. E a nossa maior arma contra o câncer, eu digo que são duas. Primeiro, diagnóstico precoce e segundo, um estilo de vida saudável que inclui aí atividade física e uma alimentação mais saudável. Essas sim são as nossas maiores armas contra o câncer, barato. A gente não precisa, quem não tem condição de pagar uma academia cara, pode fazer uma caminhada na praia, a gente tem uma orla marítima belíssima, tantas praças bonitas, consegue fazer uma reeducação alimentar sem gastar tanto dinheiro assim e diminuindo muito a incidência do câncer coloretal. É isso aí, doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Fique à vontade para voltar sempre, viu? Obrigado, para mim um prazer foi meu. Maravilha. Olha, gente, e agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho, bem rápido mesmo, viu? Nem pense em sair daí, daqui a pouco a gente tá de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Para outros, o mês da mulher. Para Unimed João Pessoa, o mês da mulher que cuida da saúde, da família, da própria vida. E para elas, um plano que cuida junto. Unicidade, a partir de R$ 166,00, a melhor rede de atendimento com clínicas, hospitais e laboratórios. Contrate já, no portal ou na central de vendas. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM PB 4149. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.